Olá, eu sou Robson Barbosa de Miranda, cirurgião vascular da Clínica Fluxo, e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico da trombose venosa. O diagnóstico da trombose venosa é um diagnóstico que causa alguma dificuldade do ponto de vista clínico, ou seja, muitas condições simulam um quadro de trombose venosa. Podemos dar um exemplo: trauma, o inchaço por insuficiência cardíaca, um problema ortopédico como um cisto de Baker, um hematoma muscular depois de um movimento, uma extensão que possa acontecer no membro. Então, o diagnóstico clínico é bastante, pode confundir. A gente costuma falar que isso é dado de literatura, que baseado somente no diagnóstico clínico, no exame clínico, na história clínica do paciente, nós vamos errar o diagnóstico em 50% das vezes. Dessa forma, é muito importante que algum método complementar seja realizado. Você precisa ter um método complementar para diagnosticar a trombose. E, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é complementado, é definido através de um método de imagem que é o ultrassom Doppler. O ultrassom Doppler é um método completamente não invasivo, é um ultrassom comum que a gente associa agora informações de fluxo sanguíneo e que, pela junção da imagem, da visualização do trombo ou pela ausência de fluxo no modo colorido com o Doppler, a gente chega ao diagnóstico de que aquela veia ou aquela artéria está obstruída. Então, dessa forma, é muito importante que haja essa complementação do diagnóstico com o exame de imagem. Em algumas situações, não é possível ou não é adequado ou é tecnicamente complicado fazer o diagnóstico com o ultrassom. Então, a gente lança a mão de outros métodos de imagem, como, por exemplo, a tomografia computadorizada ou até mesmo a ressonância nuclear magnética. Esses dois métodos, por serem mais caros e menos disponíveis, a gente vai relegar para algumas situações clínicas muito específicas, como, por exemplo, trombose de tórax, de vaso do tórax ou do abdômen. Então, nesses casos, a tomografia e a ressonância passam a ter um lugar muito importante, às vezes até como primeira indicação de método de imagem. Existe uma outra técnica, um outro exame que ficou muito popularizado na pandemia do Covid, que é o teste do dímero D. O que é um dímero D? O dímero D é uma substância que é produzida no organismo no momento que os trombos são desfeitos. Então, há a formação de um coágulo dentro da veia ou dentro da artéria. Ao mesmo tempo que começa o processo de trombose, há também um processo de tentar desfazer aquele trombo. E nesse processo de tentar desfazer aquele trombo, há a formação de algumas substâncias, e essas substâncias, elas são detectáveis, e uma delas é o dímero D. O problema do dímero D é que ele é um método muito sensível, ou seja, qualquer trombose vai aumentar o dímero D. Mas ele também é muito inespecífico, ou seja, várias outras condições podem formar um dímero D elevado. Vou dar um exemplo muito comum: uma infecção, um quadro infeccioso, uma outra situação, por exemplo, uma erisipela. Uma erisipela é um quadro que lembra um pouco uma trombose venosa, e se você tiver uma erisipela e se basear somente no dímero D, você pode incorrer com um diagnóstico errado de trombose venosa profunda, baseado somente no dímero D. Gestação pode dar um dímero D aumentado, e o que é clássico é o pós-operatório. Lembrando que muitas vezes a trombose venosa pode acontecer num pós-operatório. Então, quando você faz a manipulação operatória, você tem sangramento, você precisa acabar aquele sangramento, formam trombos dentro da região operada, que é normal, faz parte para coagular o sangue. Então, o dímero D em qualquer pós-operatório vai estar aumentado. Então, ele é um exame que serve de triagem. Então, você pega lá os fatores clínicos que você vai colocar num score que a gente tem, uma classificação de risco. Com base naquela classificação de risco, se o paciente tem maior probabilidade ou menor probabilidade de trombose, se ele tiver uma probabilidade baixa, você pede um dímero D. Se esse dímero D estiver elevado, você obrigatoriamente tem que fazer o Doppler. Mas se o paciente já tem um score de risco muito alto, ou seja, uma classificação de alta probabilidade clínica de trombose, então não tem jeito, você tem que fazer ultrassom. Ou seja, de alguma forma, o diagnóstico da trombose venosa passa por um exame de imagem, e isso é muito importante.